Olá, estamos começando aí o nosso ponto de vista, sempre ao vivo pela Santa Cecília TV. Estamos ao vivo, quarta-feira de cinzas, né? Deixar isso bem claro. E reiniciando, retomando aí as atividades, né? As discussões, os debates, sempre aqui pela Santa Cecília TV. Muito mais discussão e debate para você, claro, né? E opinião também. Pós-carnaval, né? Um carnaval que parece ter sido bastante positivo aqui para Santos, para a região metropolitana, muita gente por aqui, apesar da chuva, né? Pouco sol, pouco calor também, né? Muita chuva, temperatura amena, né? A maior parte dos dias do carnaval e inclusive um dia com uma ressaca gigantesca aqui pelo litoral. Aqui a Praia de Santos ficou submersa, né? As pessoas andando aí pelo calçadão, caminhando, mas todo mundo num pique de carnaval legal aí, todo mundo frequentando os quiosques, enfim, tomando sua cerveja, sua caipirinha, comendo seu salgadinho, enfim, curtindo o feriadão do carnaval. Vamos ver o balanço que vem aí das estradas, espero que não seja nada de impactante, né? Tenhamos aí o mínimo de problemas com acidentes, essas coisas todas. E vamos em frente, né? Tocando a vida, agora na sequência de 2020, né? O ano eleitoral, o ano que temos aí uma série de situações e um grande desafio de tocar o país à frente com essa dificuldade econômica e dificuldade de emprego que estamos enfrentando já há bastante tempo, né? Lembrando que de segunda a sexta você sempre acompanha também às 8 da noite uma reprise do Ponto de Vista aqui pela Santa Cecília TV. Muita satisfação, estamos com o secretário de Governo aqui de Santos, nosso Rogério Santos, aí trazer aí algumas novidades importantes, né? O prefeito junto com o Rogério já estiveram lá na entrada da cidade agora há pouco, né? Para quem está no ao vivo, né? Para quem está na reprise, foi por volta de 11 horas da manhã, anunciando lá algumas mudanças viárias por conta das obras da nova entrada de Santos. Vamos falar muito aí, um balanço aí do carnaval e o que vem por aí em 2020. Tudo bem, secretário? Prazer revê-lo. Boturão, sempre um prazer estar aqui na bancada com você. Hoje, junto com o Aldo Neto, com o Santana, e hoje eu queria dar uma boa tarde especial aí para minha mãe, Dona Zaira, meu pai, seu Américo, que são fãs do teu programa, não perdem um programa, mas hoje de maneira especial estava com eles de manhã e falei que vinha aqui. Eles falaram, então hoje a gente não perde e vê a reprise ainda. Ao vivo e a reprise, para conferir direitinho a participação do filhão aqui, o nosso Rogério Santos, secretário de Governo. Um beijo para a Dona Zaira e um beijo também, né, para o seu Américo, para que eles continuem com a gente aí no dia a dia, acompanhando as discussões, os debates que a gente procura promover aqui no Ponto de Vista. Aldo Neto aqui à minha esquerda, companheiro jornalista, atento aí às questões da cidade e do país. Tudo certo aí, Aldo Neto? Olha, Edgar, primeiro boa tarde a você, os companheiros de mesa, de produção, principalmente ao público telespectador, ou boa noite para quem vê na reprise. Está tudo certo nesse país é algo que só tem um jeito, só se a gente mudar de governantes. E que pese... Mudamos muitas vezes, democraticamente. Mas aí é que é o problema, o que se muda muito mal. Em que pese ele tem que reconhecer que o nosso presidente Bolsonaro vem mais abaixado da Casa Santista que o governador Dória e que outros, mas ele está precisando vir mais aqui e resolver, porque prometer, ele já, há duas passagens atrás, ele prometeu resolver a ponte. E até agora não desvinculou. E agora ele veio com essa de promover o ato do golpe à democracia, fecha o STF, fecha... E aí o país para, a imprensa para, o mundo para ficar discutindo os atos de um presidente que não cumpre a sua liturgia do cargo, que não sabe o que está fazendo ali. A verdade é essa, ele não sabe o que está fazendo ali, o que ele representa. Porque se ele soubesse o que ele representa, não saía tuitando as bobagens que tuita, e a gente não perderia tempo comentando essas coisas e lendo. Se for juntar todas as matérias sobre isso que saíram nos 2 últimos dias, teria mais páginas que a Bíblia, facilmente. E lamentar também o que aconteceu aí com o coronavírus aí, que veio um navio da Itália para cá, o vírus chegou no Brasil. E minha tia, sabendo que eu vinha para cá, viu, tia Senina, um beijo para ela, me encheu, só falou, filho, você não pode ir para o programa sem máscara, senão você vai pegar o coronavírus. Aí como nós estamos na cidade da igualdade
Falei, tia, dá aqui que eu vou levar para todo mundo. Então pega uma para você, uma para o Rogério, uma para o Marco, e deixar claro para a população. Calma, só 2 casos, estão resolvendo, e a culpa é da Itália. A culpa não é aqui do Brasil, da Anvisa, porque no outro cruzeiro que veio agiram muito bem. Muito bem, só queria então confirmar o que diz o Aldo Neto, né? É uma brincadeira que nós estamos fazendo aqui. Claro, você que está aí assustado, então faça isso, ó. Pronto. Boa. Não tem máscara, é uma bobagem, entendeu? O índice de mortalidade é 3% na China e 1,5% nos outros países onde o coronavírus já chegou. O índice de mortalidade Brasil, de 3% na China, Edgar? Na China. Bom, a gente tem não que sabe pensar eles que a escondem China, bastante, né? Eles 3% na China é o estado de São Paulo. Eles escondem os números, né? Mas 3%, então o índice de mortalidade é muito baixo. É baixo. E lembrando sempre que se por acaso, né, você for infectado pelo coronavírus, enfim, se você tiver com uma imunidade muito baixa, aí você tem a chance, né, de contrair uma pneumonia viral. E aí a coisa realmente complica um pouco mais, vai ter que ficar internado, provavelmente UTI, enfim, aquela coisa de hidratação constante, enfim. Mas vamos com calma que o pessoal exagera demais, né? Marco Santana na ponta, sempre aí com as redes sociais, o que de importante vai acontecendo, e com a sua participação, que também é importante aqui conosco. Tudo certo aí, Santana? Tudo certo, boa tarde a todos. Aldo Neto, eu agradeço muito a sua preocupação, a sua proatividade, mas eu não vou utilizar a máscara não, porque certamente essa máscara aqui, ela foi feita na China. Então, pode ser que existe o risco aí dela trazer algum tipo de contaminação, né? Só continuando na brincadeira. Eu quero máscara cirúrgica, né? Eu quero mandar um abraço especial à dona Nilce, que eu conheci ontem ali na Ponta da Praia, se revelou uma assídua acompanhante, espectadora do programa Ponto de Vista. Um grande abraço, dona Nilce. E eu quero comentar você também que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook. Ponto de Vista, com Edgar Butrão, ou então por e-mail. contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha a reprise às 20 horas, uma boa noite. Sempre o nosso boa noite para você que está com a gente na reprise do Ponto de Vista, a partir das 20 horas. Lembrando sempre, apesar de ser quarta-feira de cinzas, 2h30 termina ao vivo, até começar a nossa reprise às 8 da noite. Sabe Deus o que vão inventar por aí na nossa combalida República Brasileira. Rogério Santos, muita gente aqui pela cidade, imagino que o balanço aí do Carnaval aqui para o Santista começou lá atrás, né, com os desfiles uma semana antes. Acho que a ideia realmente é muito boa, né? Favorece aí a que artistas de outros locais venham aqui, compareçam aqui, enfim, engrandeçam o nosso Carnaval. E que muita gente que às vezes não iria, né, no sábado, sexta e sábado do Carnaval propriamente dito aos desfiles, né, também possam participar com a semana de antecedência, né? E o Carnaval propriamente dito, muita gente aí pela cidade, muita gente pela região. Eu acho que o saldo vai ser positivo, né, Rogério? O saldo já é positivo, a ocupação dos hotéis aí quase 100%, muita tranquilidade, bastante gente, mas com muita segurança, tranquilidade na cidade de Santos. O carnaval nos clubes, tivemos os clubes fazendo seus carnavais, suas matinês, os seus horários noturnos, foi um sucesso, os blocos também, apesar do incidente inicial, tivemos a continuação dos blocos com uma outra configuração, com mais segurança, sem registro de ocorrências, é isso aí, a gente aprimorando e o Carnaval de Santos sendo um grande atrativo. E tivemos também o surf, para quem gosta de surfar, como o Boturão falou, no domingo, as pessoas estavam surfando até no Canal 6, Boturão. Você que tem família de surfista, é o único representante da Fábio família Jacuí, não surfista? Não sou não, eu e um monte deles. O Fábio é que é o único representante surfista da família, né? O Fábio é amigo aqui do Rogério, né? Um surfista tradicional aqui da cidade, o Rogério também, né? Surfam desde meninos. E estava propício, né, no final de semana, com o clima que estava aqui, e com a ressaca enorme, não? Impressionante a ressaca, né, Rogério? Uma coisa aqui até meio surpreendente, né, daquela maneira. Não tinha areia, né, aqui em Santos, e a ressaca, foi notícia aí no litoral paulista, em todos os veículos, né? Quando imaginaríamos, né, que teríamos uma ressaca dessas em fevereiro, né? Ou seja, as mudanças realmente estão aí para a gente não desmenti-las, né?
E fomos alertados pelo Centro de Estudos em Hidrodinâmica da Santa Cecília, da universidade, que essa ocorrência aconteceria na madrugada de domingo, por volta das 4, 5 da manhã, essa ressaca alta, né? A maré chegou a 1,90 m, contribuindo para alguns alagamentos na cidade, as chuvas também, fevereiro aí batendo recordes de chuva no Brasil como um todo, fevereiro mais chuvoso já registrado na história do Brasil e com índices aí alarmantes, né? Graças a Deus aqui na região, alguns pontos de alagamento, mas não teve aquela catástrofe que teve em São Paulo, Belo Horizonte anteriormente. Rogério, foi bom, né? Diga. Aproveitando que a gente está falando das ressacas, né, desse aumento da maré, esse projeto de renovação da Ponta da Praia inclui também obras ali na reconstrução do deck do pescador, né? E aí a gente passa ali em frente ali, percebe que o projeto tem uma movimentação ali, inclusive tem uma retroescavadeira, até a gente tem gente que achou que era o Cid Gomes que estava na cidade, mas não é não, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa obra aí, se já tivemos ocorrências no passado de fortes ressacas ali, e o deck do pescador ser atingido com muita violência, até ser inutilizado. Eu queria saber se essa intervenção que está prevista vai garantir, assim, ali a segurança daquele equipamento. Sim, ela garante, inclusive quando teve aquela ressaca, né, que foi destruída essa parte superior do T, que a gente chama do T do deck do pescador, fizemos a reconstrução e a reforma dos banheiros com recurso do governo do estado e agora, através de uma outorga da Ponta da Praia, do projeto da Ponta da Praia, começamos já fazendo essa parte superior do T, voltando os pescadores, as pessoas que gostam de contemplar o mar ali, também é um lugar de observar os navios entrando e saindo da Barra de Santos, terá todo um reforço dos pilares, das estruturas, essa retroescavadeira, Santana, que nós estamos fazendo mais uma rampa ali do lado do deck do pescador, também para acesso das canoas havaianas, e logo em seguida faremos a reconstrução com novos pilares, nova metodologia construtiva, nós vamos trocar o piso que era de madeira por concreto, enfim, com todo o estudo feito adequado para que aguente essas novas transformações que a gente tem vindas da movimentação oceânica do mar, enfim, aumento de maré e grandes ressacas. Fora um conjunto de obras que também faz parte, que nós fizemos os bags, né? Aquela colocação daqueles sacos de areia ali na Ponta da Praia também diminuiu muito o impacto das ondas na área urbana. Foi bom, né? Foi um estudo inédito feito no Brasil, em parceria também com a Unisanta, com a Unicamp, e chegamos a essa metodologia muito barata, sem grandes alterações no meio ambiente, que além de combater a força da ressaca nas muretas, naquela região ali do aquário, também está trazendo já um movimento positivo de retenção de areia, devolvendo a areia ali do Canal 6 em direção à Ponta da Praia, que a gente tinha perdido bastante. É verdade. Agora, o Aldo Neto, a gente sabe que a previsão de chuvas continua, né? Por esta semana, mais 10 dias aí, pelo menos é o que a gente está acompanhando aí, claro, até a entrada de março, essa coisa toda. Impressionante o que está chovendo no Brasil e aqui na cidade de Santos, né? Mas a Defesa Civil continua tendo aquele trabalho primoroso que a gente vem acompanhando há muitos anos, né, Rogério? Um exemplo, né? A Defesa Civil nossa aqui. Sim, nós trabalhando muitas vezes com a Defesa Civil junto ao governo do estado. Temos aí uma área de monitoramento dos morros, de deslizamento. Sempre quando há o alerta de chuvas, a gente parceria aí com os setores de meteorologia. A Defesa Civil de Santos é um exemplo, vem sendo construída há muito tempo aí, já é uma referência estadual e agindo em várias frentes aí junto com a Secretaria de Serviços Públicos. Realmente é um grande exemplo aí, um abraço aí para o Coronel Onias, que é o que comanda toda a nossa defesa civil aí da nossa cidade. É uma grande figura, o Coronel Onias, um grande profissional e, evidentemente, né, com os morros, com o que está chovendo, né, nos últimos tempos, a gente não vê assim, nenhum problema mais sério, né, evidencia, claro, que o trabalho não é bom, né, é um trabalho de excelência realizado pela Defesa Civil aqui em Santos. Então, Boturão, e até dizer, né, porque quando você tem uma frequência de chuvas, como está acontecendo agora, o solo ainda está úmido, ainda não teve tempo
suficiente Nem de secou, sol. já começa de novo, né? Isso. E o risco de deslizamento sempre é monitorado, a gente avisando as pessoas que estão em áreas de risco, na área do morro, principalmente, mas o alerta sempre continua, a Defesa Civil 24 horas prestando atenção nas movimentações, inclusive a gente usando de tecnologia para fazer a medição da movimentação das áreas do morro. Foi não, Aldo Vou Neto? fazer duas colocações. Primeiro, sobre os bags, que foi bem colocado aí pelo Rogério. Importante a gente lembrar que isso foi uma atividade que a Prefeitura, através até do secretário Júlio Eduardo, que eu talvez falei aqui no programa, nunca é citado o Júlio Bombril, né? Ficou tão... Mas a verdade é essa. Ele ficou emocionado, pediu até a cópia, nós tentamos enviar. Mobilizou a cidade inteira para arrumar o vídeo. Então, parabéns de novo ao Júlio. E dizer sobre esses bags o seguinte, isso quase... A Ponta da Praia, em 2016, virou cenas fantasiosas na cidade em ano eleitoral, porque era a gente filmando lá, o mar entrando nos prédios, aquela coisa toda, e esse problema esse ano, 4 anos depois, já não existe mais graças a isso. E graças à coragem do prefeito, porque na época tinha na cidade um promotor público, o mesmo chato que atrasou aí o VLT, é ele mesmo, que eu apostei com você que não sai antes da Copa e ganhei. E você até hoje não pagou, diga-se passagem. Não paguei o quê? O almoço. Eu desconheço isso. Em todo caso. Faz tempo, passa os anos, a aposta morre, mas tudo bem. Esse mesmo cara que atrapalhou aí, atrasou, queria parar lá. E a prefeitura agiu bem, agiu em cima da legalidade, conseguiu fazer isso, e a prova que dá o resultado foi aí. Nós enfrentamos uma tempestade mágica, um ciclone temporal, chuvas e chuvas, e a Ponta da Praia teve problemas óbvios, mas não naquela proporção. Fora isso, eu queria trazer uma reclamação, Rogério. É uma piada, tá? Vou explicar, porque senão eu vou ficar com fama de Modesto Roma. É uma piada. Quero trazer uma reclamação de 5 moradores da cidade, o Leonardo, o Rafael, o Donatello, o Michelangelo e o Splinter, porque a prefeitura tirou o sofá deles, que eles residem nos esgotos da cidade, nos bueiros. Aí, hoje a prefeitura tirou o sofá da casa deles e eles estão reclamando. Só as tartarugas ninjas que vivem dentro dos bueiros. Porque é um absurdo. Quem não viu ainda, está nas redes sociais da prefeitura, está na tribuna. É um absurdo a quantidade de lixo que tem nos bueiros da cidade. A gente fica reclamando que, olha, alagou. Claro que alagou. Tu jogou o sofá lá, você jogou o seu lixo na rua, você contribuiu para aquela situação. E eu me sinto no meio da torcida do Palmeiras vendo uma cena dessa. É um bando de porco. É um absurdo. Então, acho que cabe também à população, não quer sofrer menos com a chuva, não joga sujeira na rua, chama o serviço correto. Eu fiquei muito assustado vendo isso hoje, muito assustado. Falei, meu Deus do céu, É um problema antigo, um sofá que nós temos aqui, né? dentro dos esgotos da cidade. É um absurdo. É um problema absurdo. antigo que nós temos, né, Rogério? Apesar que a prefeitura e a gente mesmo aqui tenta convencer as pessoas a não fazer esse tipo de coisa, mas sempre acaba acontecendo e complica mais ainda essa questão da fluidez da água, enfim, né? E são tirados milhares de toneladas de lixo aí anualmente, o trabalho da limpeza das galerias feito mensalmente, diariamente. E, Aldo, além do sofá, 2 colchões também foram retirados agora do sistema de drenagem, o que atrapalha bastante, né? Todos nós temos que fazer a nossa parte, a prefeitura está fazendo esse novo projeto aí, principalmente na zona noroeste, nós vamos gastar mais de 300 milhões só em drenagem. Já gastamos 40 milhões ali na região do Saboó, por enquanto, do Saboó, do Chico de Paula, da Vila Haddad, e mais o que vamos gastar agora imediatamente, mais 50 milhões na Galeria EC0, mais 60 milhões na Galeria EC9, mais 70 milhões na Galeria EC6. O governo federal, através de um TAC, colocando também ali na área da drenagem do Rio Lenheiros, dentro do muro da área federal, vai gastar 25 milhões. A MRS também para fazer a drenagem pela passagem dos trilhos, mais 25 milhões. Então, uma soma de recursos que já, também com o que o governo do estado já gastou ali
na vala ali lateral à Anchieta, com a entrada na Vila Lemoa, enfim, um grande investimento. Mas é preciso que a população também colabore. O descarte irregular do lixo, a prefeitura tem o catatreco, é agendado, tem a passagem por dia de semana, e eu vejo muitas vezes andando aí, dando as voltas. Você brincou que eu fui passear com a minha cachorrinha, muitas vezes dando volta ali pelo bairro, vejo as pessoas descartando e fora de horário, fora do dia planejado. Quer dizer, a prefeitura tem os serviços, a população tem que usar o serviço também de forma correta, colaborando para que a cidade fique mais limpa e que a gente tenha menos problemas de entupimento das galerias. Vamos fazer um rápido intervalo. Na volta, a gente vai falar um pouquinho sobre essas mudanças viárias aí na entrada da cidade. O Rogério Santos esteve pela manhã junto com o prefeito Paulo Alexandre para anunciar lá numa entrevista coletiva essas mudanças que vão acontecer por conta das obras que vão seguindo, né, para a nova entrada de Santos. Já, já. De volta, ponto de vista aqui no ar, mais uma vez, estamos ao vivo, repito, quarta-feira de cinzas, estamos ao vivo aqui no Batente, não é? Entrando aí pelo finalzinho, né? Agora já de fevereiro, incrível, né? Como o tempo passa rápido e semana que vem já estaremos no mês de março, né? Rogério Santos está conosco, o secretário de Governo de Santos, Aldo Neto, e o Marcos Santana, e a gente inicia esse bloco falando da entrada da cidade, né, Rogério? As obras vão crescendo, né? E agora uma intervenção, uma mudança, não é, viária por conta das obras, foram anunciadas hoje pela manhã pelo prefeito, você estava junto com ele, queria que você explicasse então aí o que é que está mudando lá na entrada de Santos. Olha, Boturão, já 75% das obras avançadas aí por parte do município, a expectativa da entrega agora em junho, julho, né? E vai ser um grande avanço, um grande ganho para a cidade. E a partir de segunda-feira, as pessoas que vão em direção do centro para a Zona Noroeste ficarão na pista 3, que é uma das pistas mais próximas ao muro, seguem reto pela antiga marginal, passam por baixo do viaduto que já existia, chamado de Elefante Branco, passa por baixo do novo viaduto que está sendo feito e entra em direção ali à região da Zona Noroeste, a Avenida Nossa Senhora de Fátima. Com isso, eliminado o semáforo de quem passa na frente de quem vem chegando de São Paulo para entrar na Zona Noroeste, é a retirada do semáforo, mas é uma retirada provisória, apenas para que a gente continue fazendo as outras obras anexas, até porque a obra definitiva, o sentido é o contrário. Quem vem da Zona Noroeste em direção a São Paulo, aí sim, vai passar do lado do supermercado, passar por baixo dos dois viadutos e segue em direção a São Paulo. Então, para que a gente avance nas obras, principalmente de drenagem ali na Martins Fontes, é necessário fazer esse desvio e logo, logo entregaremos aí, questão de alguns meses, entregaremos esse conjunto de obras prontas com a drenagem bastante avançada, ainda ficando algumas questões por parte do governo federal, mas com bastante avanço e, se Deus quiser, essa obra é esperada há mais de 50 anos, entregue para a nossa cidade, colocando Santos no patamar que merece. Uma cidade importante para o Brasil, uma cidade importante para todos nós aqui do estado de São Paulo e uma cidade com a maior qualidade de vida aqui para todos nós santistas que somos apaixonados pela nossa Santos. É verdade. Olha, um abraço especial ao Dr. Eduardo Filete, médico veterinário, ele e o Filetinho, ambos acompanhando a gente aqui. O Filetinho mandou um abraço aqui também ao Rogério Santos e a gente retribui aí com carinho, né? Um abraço ao pai e filho Filetes também e ao Celso também, que se não estiver nos acompanhando, receba também um abraço nosso aqui, né, Rogério? O Pedro Filete, com o seu programa, uma pessoa também investindo bastante na comunicação, na apresentação de fatos da nossa cidade. E o Filete, que praticamente aí é um homem multimídia, veterinário, apresentador, repórter, torcedor do Santos, tantas qualidades que tem você aí, Filete. E um grande amigo, um grande abraço para vocês dois. Muito bem, pois não, Aldo Neto, Ponta da Praia recebendo lá algumas mudanças, a entrada da cidade recebendo as suas mudanças viárias, acho que até o meio do ano, um pouquinho mais, teremos aí então a nova entrada e saída, né? O fluxo melhorando bastante, Zona Noroeste, centro de Santos, área portuária, enfim. Isso sem dúvida talvez seja a obra mais importante dos últimos 20 anos na cidade. Acho que desde a segunda pista da Imigrantes que tem essa necessidade e o prefeito aí conseguiu tirar do papel que todo mundo dizia ser impossível, né? E principalmente porque tem a questão
da Zona Noroeste, que realmente precisava ser vista para tirar alagamentos, essas coisas, que também está sendo mexido nessa obra. Eu queria fazer uma pergunta para o Rogério, especificamente, se ele tem notícia, informação de como é que está a segunda fase do VLT. Porque essa é a fase, para a gente, na cidade de Santos, mais importante, e que há muito tempo a gente não tem uma notícia efetiva da MTU, do governo do estado, de quando é que vai começar a licitação, vai sair do papel, vai começar a obra, como é que vai ficar a questão viária, até porque vai mexer com duas vias importantes em sentido centro, que é a Conselheiro e a Campos Melo, né? Se você tem alguma informação específica sobre isso. Olha, já tem o vencedor da licitação. O governo do estado ele está aguardando a verificação, mais alguns pedidos de documentação, algumas confirmações, alguns pleitos que fazem parte do certame, algumas justificativas, alguns recursos também que são colocados, mas já tem a empresa já garantida como vencedora. Caso haja algum recurso, ainda tem algum prazo, alguns questionamentos sendo feitos, mas a expectativa é que nos próximos meses, aí, com certeza, em março, se tudo ocorrer bem, já começam as obras. E a Prefeitura participa diretamente dessa obra, desde o início no projeto. O projeto original previa o VLT totalmente pela Conselheiro Nebias, o que ia impactar bastante, porque a Conselheiro Nebias ela já tem um leito carroçável muito estreito, né, e nós pedimos que fosse para Campos Melo, até como uma estratégia de revitalização da região da Vila Matias, do centro, principalmente do mercado municipal. E já que o VLT passa pelas grandes universidades, próximo das grandes universidades aqui de Santos, inclusive aqui no Santa Cecília, a estação será bem perto aqui, na Afonso Pena, e a gente pode usar como um caminho para o centro, a revitalização do centro, a conexão com a rodoviária, a conexão lá no mercado com as barquinhas. Muitos alunos das universidades e outras pessoas pegam as barquinhas ali na bacia do mercado para atravessar para Vicente de Carvalho. É um fluxo de mais de 9.000 pessoas por dia e essa integração se faz necessária. E aí o prefeito sensibilizou o governo do estado através desse plano estratégico que Santos tem para a revitalização do centro. E o VLT é fundamental, principalmente porque a gente quer, Aldo, que é trazer pessoas para morar novamente em Santos, que desde a década de 50 nós tínhamos 60.000 pessoas morando no centro de Santos e hoje, passado aí 60 anos, nós temos menos de 6.000 pessoas e a maioria vivendo em condições subnormais, nos chamados cortiços. Precisamos mudar essa realidade e a valorização do centro, através da passagem do VLT e outras melhorias que estão sendo feitas, a gente pretende, com a nova lei, que a gente encaminhou para a Câmara, que é a Lei do Alegra Centro, incentivar a moradia e a construção de novas moradias no centro histórico, para que possam ir estudantes universitários, repúblicas universitárias, o pessoal da cultura pede muito residências culturais ali no centro de Santos, porque ele é histórico, ele é turístico, a cultura ali ferve, né? Nós temos grandes festivais. Nessa linha, aquele projeto do Jaime Lerner, existe chance real dele sair do papel ou não tem uma previsão, nada específico? Eu estive junto, encontrei com o prefeito lá em São Paulo, com um grupo de empresários, apresentamos o projeto, começamos já a execução de uma parte desse projeto, porque ele coloca algumas intervenções pontuais, como a reforma do mercado, então o prefeito já avançou na contratação do escritório do Jaime Lerner para fazer o projeto executivo, o prefeito já está buscando recursos para execução, então começaríamos com uma etapa reformando a estação de embarque e desembarque das Catraias, ali o pessoal que chama ali de uma forma, né, engraçada, o MEC Rampa, que são aqueles carrinhos, a gente quer dar o padrão do mesmo que foi feito naqueles trailers de lanches da Ponta da Praia, e a reforma de dentro do mercado, transformando o mercado num mercado criativo. Não um mercado simples, somente com hortifruti granjeiros, com açougue, que hoje já tem, mas trazendo outros elementos culturais da economia criativa, como um tatuador, como o pessoal do artesanato, e outras artes que vão ser colocadas ali, tanto pelas pessoas criadoras de Santos, como também pelas pessoas que saem dos cursos de economia criativa aqui da nossa cidade. Uma boa notícia, Aldo, é que amanhã chega uma comitiva da Unesco,
que vem lá de Paris. Eu estarei recebendo essa comitiva às 10 da manhã. São pessoas que estão vindo da Unesco, lá de Paris, conhecer a cidade de Santos, que já conta com uma fase preparatória para o grande evento de economia criativa que nós vamos ter aqui no Brasil, o maior evento de economia criativa do mundo, e Santos foi escolhida como sede para esse evento da Unesco. A Unesco tem sede onde? Ela tem sede, no Brasil ela tem uma sede em Brasília, que a Unesco do Brasil também participará desse evento, mas a sede dela fica em Paris. Não, em Paris, tá vendo? O pessoal vem aqui para dar uma olhada na cidade, conhecer a cidade e acompanhar os preparativos, já vem rolando, e desde o ano passado, quando estiveram por lá o Rogério Santos ao lado do prefeito, né? Pois não, Santana? Isso, vou ler a participação do Danilo de Grado e em seguida a pergunta do Uriel Vilas Boas. O Danilo de Grado acompanha o programa ao vivo de Praia Grande. Ele diz que, tirando a ressaca e a chuva, o carnaval na Baixada Santista foi excelente. Ele destaca aqui o policiamento presente na orla de Praia Grande e também em outras cidades aqui da região. Ele espera que o policiamento continue visando a próxima temporada. É uma pena que esse reforço, né, que vem aí para a temporada, finalzinho do ano, né, e até o final do carnaval, não fique aí durante todo o resto do ano, né, infelizmente, né, porque a Operação Verão costuma ser bastante positiva, né. Esse ano foi, mais uma vez, foi também muito bem realizado, muito bem efetuado, e o número de assaltos, crimes aí acabaram sendo bastante reduzidos. Acho que ele tem razão nessa fala. E o Uriel Vilas Boas, ele lembra que o prefeito Paulo Alexandre Barbosa foi eleito presidente do CONDESB mais uma vez. Pede para o Rogério analisar o que pode ser feito no CONDESB agora. E pergunta também como entender a presença do ainda presidente sem nenhum contato com os prefeitos locais. O presidente está descansando, né? Na verdade, aí está na folga dele. Todos os presidentes tiraram suas folgas aí, época de carnaval. Lula enfim, cansou de vir aqui e não sair de lá. Não saía de lá. Todo respeito ao Lula, que era um presidente muito melhor que o atual. Não era bom também, mas era melhor. E também não saía de lá. Deixa o cara viver. Pô. O presidente tem o direito de tirar aí seus dias de folga, e foi o que aconteceu com o Bolsonaro. E é ótimo, né? A gente não pode dizer reclamar de jeito nenhum. É ótimo que ele venha para cá, né? Ele coloca a região na mídia aí o tempo todo, né? Anda por Guarujá, vai à Praia Grande, e pena que não veio a Santos, né? Podia ter vindo também, como veio na outra passagem, que ele foi na inauguração do pronto-socorro da Santa Casa. Mas, Rogério, fique à vontade aí para responder as colocações. O prefeito vem cumprir mais um desafio à frente do CONDESB, né? A eleição dos prefeitos. Acabaram escolhendo o Paulo novamente pela segunda vez, né? Pela sua liderança. E realmente, problemas que a gente tem que avançar, a gente estava falando do VLT, a extensão do VLT para o Litoral Sul, a definição da ponte ligando Santos, na verdade com Guarujá também, ou do túnel, são grandes assuntos que realmente precisam dessa união política em torno desses projetos. Você falou também, Uriel, da questão da segurança, também é muito positivo, as prefeituras têm que investir em tecnologia, assim como Praia Grande, Santos tem investido bastante na questão das câmaras de segurança. Vamos inaugurar também um centro de controle operacional, um grande centro de controle tanto dos semáforos quanto da questão da segurança também, ali no Paço Municipal, ligando todos os serviços da Prefeitura, e precisa ser feito de forma metropolitana. Existem, sim, muitos avanços que estão acontecendo, mas ainda em passos lentos, e essa questão da metropolização, muitos assuntos envolvidos. Agora, há pouco tempo saiu um estudo, a questão do crescimento do número de automóveis em relação ao número de habitantes. Então, a projeção do número de habitantes em 10 anos é o crescimento de 6%, enquanto de automóveis 22%. Envolve questões de investimento metropolitano em ligações entre as cidades. A gente sabe que existem alternativas para o transporte dentro dos municípios que já impactam a questão das bicicletas, a questão dos patinetes, os Ubers, mas quando se fala em transporte metropolitano de uma distância média, é preciso sim ainda investimentos em mais linhas de ônibus, o BRT, o VLT. Então são grandes desafios que a Baixada Santista precisa continuar discutindo, mas precisa ir além, sair do papel da discussão e ir para a ação, né? Problemas como a Ponte dos Barreiros, que afetou São Vicente diretamente, mas afeta e muito toda a Baixada, tem que ser visto como um problema de infraestrutura metropolitana. E assim, os prefeitos têm que
cada vez mais garantir mais força. Então, é importante a ação dos deputados em Brasília, a presença dos deputados estaduais junto ao governo do estado, para que a gente possa continuar tendo essa representatividade e avançar aí nas obras do que a gente chama de uma região extremamente importante para o Brasil, em todos os seus aspectos, seja pelo pré-sal, seja pelo porto, seja pela logística, seja pelo turismo. A Baixada Santista, ela está entre dois grandes ecossistemas, o oceano e a Serra do Mar. E isso tem que ser levado em consideração e grandes investimentos têm que ser feitos na nossa região para preservar tudo isso que a gente tem enquanto patrimônio cultural, patrimônio ambiental, mas principalmente toda a pujança que tem a Baixada Santista, inclusive com o seu polo industrial. Rogério, que se o prefeito conseguiu o que ele disse quando tomou posse do Condesb, vai ser um fato histórico, né? Vai tirar o Condesb da inércia que é desde a sua fundação em 94, que só fica fazendo projeto. Depende do estado também, a população não vê nada. O Condesb é bem dividido meio a meio, né? O Paulo Alexandre é um homem de desafios, né? Como você falou, o desafio dos bags, ele foi para cima, haviam resistências, questões jurídicas, o prefeito afirmou, fez, foi para cima na questão do VLT, o prefeito teve um papel fundamental nas obras do VLT, na solução para que fosse implantado o primeiro trecho do VLT. O Hospital dos Estivadores, que muitos falavam, olha, não é hora de investir em hospital, e o prefeito foi, peitou, foi para cima, desafiou a crise nacional, com Santos abrindo todas as policlínicas, 11 novas policlínicas, 8 novas escolas, o hospital, como já falei, o maior investimento já feito em infraestrutura em Santos, como a entrada da cidade, uma nova ponta da praia, que é um local para alavancar o turismo de Santos, inclusive o turismo de negócios, com o centro de convenções. Então, o prefeito é uma pessoa muito inquieta. O prefeito não é de ficar reclamando atrás da mesa, pelo contrário, ele vai para a ação e ele é determinado. Então, acho que foi uma boa escolha e o Paulo aí, todo sucesso aí para o meu parceiro, meu amigo, meu prefeito Paulo Alexandre Barbosa. A gente ouve muito comentário, né? No primeiro ano de governo, o João Dória veio aqui a Santos uma vez, acho, né, para assistir o jogo do Santos. Recentemente esteve aqui, foi à Zona Noroeste, inauguração do ginásio que leva o nome do Nóbrega, né? Antônio Jorge Nóbrega, com muita justiça, veio aqui a inauguração das novas instalações da Santa Cecília TV, enfim, né? Mas em relação ao Condesb, a AGEM, a impressão que fica, e muita gente comenta isso, né? É que o Dória não dá a mínima, né? Não gosta desse tipo de conselho, de agência metropolitana, essa coisa. Até, não é por maldade do governador, não é porque ele não gosta da região, não é nada disso. Porque o Dória, ele defende o Estado mínimo, ele é um liberal, né? Ele não acredita nessa coisa de que o Estado tenha que ficar aí dando a mãozinha para todo mundo, a toda hora, enfim. O estilo dele não se nega a isso, evidentemente, né? Só que eu acho, Rogério, que esse tipo de estilo, de postura, não é? Tem que ser uma coisa muito lenta, muito demorada, porque a situação do país é muito difícil hoje, né? Não dá para você implantar o liberalismo da noite para o dia e achar que vai ter resultado com um país de gente tem tanta dificuldade, enfim, né? Não sei se o João Dória hoje já se convenceu que o processo é mais lento do que ele imaginava, enfim, né? E tem que dar o olho aqui, olhar para a região olhar um pouco mais para o Condesb também, né? Não sei o que você pensa. Olha, Boturão, os recursos hoje para investimentos são muito escassos, seja no governo federal, estadual e nos municípios. Existe uma burocracia excessiva também no Brasil, a questão dos licenciamentos. Só a entrada de Santos, demoramos 4 anos para ter o primeiro licenciamento ambiental, 4 anos. Isso é uma coisa incrível, né? Como o Aldo falou, licenciamento para a implantação dos bags, com todo o apoio das universidades, né? E Ministério Público Federal apoiando e o Ministério Público Estadual aí colocando alguns empecilhos. Mas, além disso, o que a gente tem que entender é o seguinte: hoje a gente vive num novo momento na história da humanidade. É o momento das conexões, das parcerias. Assim como fizemos a Ponta da Praia com custo zero para o município e execução feita através de um ente privado, né, e que executou com muito mais velocidade, com muito mais qualidade, né, mas foi através de uma criatividade, através de uma lei municipal, né, de autoria do Poder Executivo, aprovado pela Câmara Municipal, que prontamente atendeu o prefeito. Com isso, nós conseguimos revitalizar a Ponta da Praia. Com isso, estamos fazendo as 11 novas policlínicas, as 8 novas escolas que já estão sendo entregues, tudo, o parque tecnológico, equipamentos na área social, Bom Prato, tudo em parceria através de imposição de leis de impacto de vizinhança
que propiciou, num momento de muita dificuldade, muita crise, onde não havia recurso para investimento, fomos buscar recursos de quem tinha e de quem tinha interesse em investir na cidade. Então, não adianta a gente ficar buscando o mesmo nos mesmos lugares. Nós precisamos ser proativos, precisamos ter um outro dinamismo, sair do discurso e ir em busca de recurso, porque é com recurso que se faz obras. E as parcerias públicos-privadas, outros tipos de parceria, é o caminho para o Brasil para a busca da excelência, da competitividade e do investimento. O intervalo, já a gente volta aqui na sequência do Ponto de Vista. É rápido. Muito bem, voltamos com o nosso Ponto de Vista, com o Marcos Santana e as suas participações aí, né, Exatamente. O Marcos César Brito acompanha a gente e ele disse que está preocupado, que o secretário Rogério Santos falou que as obras da cidade estão 70% das obras concluídas e ele percebe que as enchentes continuam ali no local, né? Eu queria que o senhor explicasse. Afinal, não vai resolver então as obras? Não, Marcos, vai resolver sim. Quando a gente fala em 75% das obras concluídas, a gente fala no conjunto de obras, de viaduto, dos 30 quilômetros de ciclovias, de viário para ônibus e também das obras ali que foram feitas no bairro do Sabuó, Chico de Paula e Vila Haddad, e na Lemoa. O que acontece? Nós duplicamos a capacidade da drenagem ao longo da Martins Fontes, próximo ao bairro do Sabuó, paralelo ali ao bairro do Sabuó, havia uma galeria que estava totalmente obstruída, nós desobstruímos, desassoreamos, agora com o novo sistema de manutenção essa drenagem será e já está sendo limpa e desobstruída frequentemente. Dobramos essa galeria com uma nova galeria ali paralela, você lembra ali a pista número 1 da Martins Fontes, próximo ao bairro, ficou obstruída, hoje ela já está desobstruída com nova pavimentação. Fizemos ali já o primeiro pontilhão, também nessa pista 1, aquela passagem, aquela lombada que você, quando chega de Santos, passa próximo ali do cemitério do Sabuó. Estamos fazendo a galeria, essa mesma galeria do Rio Lenheiros, próximo ao muro, ali está interditado. Essa galeria ela tinha dimensão de 4x2, hoje ela tem 7x3, então a sua capacidade aumentou em mais de 70%. Só que quando ela chega ali naquele muro da ferrovia, aquilo entra na área do governo federal. Essa galeria de 4, que vai ser agora de 7x3, quando chega ali, ela dá de encontro com os trilhos da MRS, com tubulações de 1 metro de diâmetro, ou seja, incompatível. O prefeito foi até o governo federal, a licitação da MRS já prevê a continuação do que a prefeitura fez, então após o muro, já temos a retificação após a linha do trem, já começa a ser feita pelo Ecoporto, através de um TAC, em direção ao estuário, também retificando todo o Rio Lenheiros. Então, por parte da prefeitura, naquela região, 75% das obras efetuadas. Então, a parte de dentro do muro, o governo federal já está em andamento, né? A obra ainda não começou, mas só vai liberar, porque a água desce do morro, vem o acumulado das bacias desses bairros, cai no Rio Lenheiros. Essa parte da tubulação que vai até o muro, por parte do município, praticamente pronta, ainda falta esses 25%, e depois ali para frente, depende do governo federal, mas o prefeito agiu junto ao governo federal e isso já está garantindo para que seja feito. E a outra parte, na região da Lemoa, também a Ecovias já refez aquela vala que existia, retiramos os barracos que tinham ali no bairro da Vila Lemoa, essas pessoas foram colocadas em conjuntos habitacionais, então, além de obra de drenagem, tivemos que fazer também conjuntos habitacionais para que houvesse a remoção desses barracos, que já desobstruíram bastante a passagem das águas. Já melhorou bastante o que a gente tem em termos de fluidez, ou seja, quando enche, também o esvaziamento está muito mais rápido, isso constatado pela Defesa Civil e por vários órgãos de controle, já melhorou bastante, ainda não é o suficiente. Agora, vamos avançar. Além dessas obras da entrada de Santos, nós temos estação elevatória na área ali do estuário do Rio Lenheiros, são 70 milhões de investimentos. Nós temos a EC0 ali em frente ao supermercado, o Açaí, mais 50 milhões de investimentos. E temos na Lemoa, onde fizemos essa retificação, também uma estação de bombeamento orçada em aproximadamente aí 50 milhões. Então, são grandes investimentos. Quando eu falo em 75%, é das obras
que fazem parte do PAC Mobilidade, que é a maioria dessas obras. Agora teremos essas obras complementares pelo governo estadual, pelo governo do estado e pelo próprio município. Então é um investimento constante, mas já há uma melhoria sensível do escoamento. Mas levando em conta que a Zona Noroeste, ela fica aí um nível de 1,30 m do nível do mar. No domingo, a maré subiu a 1,70 m, aliás, 1,90 m. Não precisa nem chover. A maré subiu a 1,90 m, aqui é 1,30 m, as águas do mangue retornam para o bairro. Isso é um problema crônico que, quando nós tivermos todo o sistema completo, será melhorado e muito. Muito bom. Pois não, Aldo? Posso mudar 360 graus? 360 vai para o mesmo lugar. Vamos voltar para o ponto que estávamos. Vamos a 180, então. Falar de política, já que o Rogério é um dos pré-candidatos a prefeito pelo PSDB, porque o PSDB, para sair de cima do muro e decidir logo, é um problema. Né? Como é que você viu, Rogério, o anúncio da candidatura a prefeito aí pelo PP do deputado estadual Kenny? Olha, Aldo, ainda é muito cedo, né? Falta pouco para a eleição, mas falta muito. Algumas pessoas se colocando como pré-candidatos a prefeito, eu também. O Kenny colocou também seu nome na disputa. Eu ainda terei aí uma disputa interna dentro do partido com outros nomes na convenção. Isso é bom, é positivo, são pessoas parceiras. Faremos um plano de governo em conjunto. E em relação ao Kenny, é uma pessoa amiga minha, conheço o Kenny há muito tempo, é uma pessoa que vem e fortalece o debate eleitoral. É um nome que saiu agora de um pleito eleitoral, candidatou a deputado, é deputado, representa bem a nossa região lá na Assembleia e é uma disputa saudável. A gente conversa bastante, eu estive há 15 dias atrás almoçando com o Kenny no sábado, a gente conversou bastante sobre a questão política, a movimentação política. Ainda os nomes são colocados como pré-candidatos, não há nada definido e o quadro só vai se estabelecer daqui a 1, 2 meses, com certeza. Na tua secretaria ali que vocês fazem a relação com a Câmara, né? E agora, esse mês aí, vai abrir a famosa janela do troca-troca partidário. Você tem acompanhado de perto esse troca-troca? É visível que o PSDB, que é o seu partido, vai acabar perdendo alguns vereadores. Como é que a prefeitura está agindo com isso para não perder a base? Porque a base é forte. Se você parar para pensar, por exemplo, o vereador Banha é pré-candidato a prefeito. Será que vai continuar na base? Se o PP for de Kenny mesmo, tem um vereador, talvez vá ter 2, que dizem que o Fabrício está indo para lá. Vocês estão acompanhando isso de perto, a fim de manter a base do prefeito e para os últimos anos da gestão correr sem problema? Rogério, só para complementar a pergunta do Aldo, e este ano, na eleição deste ano, teremos uma novidade em relação à legislação eleitoral, nas eleições para vereadores, que não vai ser mais possível as coligações, né? Apenas chapas puras dos partidos. Então, a configuração, a representatividade dos partidos vai mudar bastante na Câmara de Santos. Mas você sabe que... Tem uma representação do DEM no Supremo, né? O Tribunal Federal alegando que há uma inconstitucionalidade nessa reforma. Todo mundo acha que isso aí vai acabar com os partidos pequenos, mas vai favorecer, porque vai diminuir o coeficiente. Vai aumentar o número de partidos representados. Sim, vai diminuir o coeficiente eleitoral. Aumenta o número de partidos representados. E há uma representação do DEM junto ao Supremo, deve ser julgado agora, no começo do mês, exatamente sobre esse assunto aí. Não sei como é que vai ser, porque, segundo o DEM, há uma ilegalidade, uma inconstitucionalidade nessa mini-reforma eleitoral. O Rogério, fica aí à vontade. Olha, o governo é feito com uma boa base da Câmara Municipal. A gente entende que não vai haver uma interferência na questão do governo com a eleição, isso a gente já tem esse cuidado, né? Separar as coisas. Repito, eu constantemente estou com o vereador Banha, que é outro que se coloca também como pré-candidato, assim como o deputado Kenny, e com outras pessoas que têm se colocado aí no próprio governo. O secretário Fábio Ferraz é meu amigo pessoal, estava com o Fábio até pouco tempo atrás, e a gente conversa em termos de viabilidade, em termos de plano de governo, de projeto. O Kenny é um deputado que apoia o governo do Paulo Alexandre, a gente tem trabalhado junto com o Kenny também nas questões das emendas, do trabalho dele como deputado. A gente tem trabalhado, eu pessoalmente, junto com ele, para que as emendas se efetuem. Não adianta o deputado destinar o recurso e a emenda chega e não tem o projeto. Então, eu trabalho diretamente com o mandato dos deputados, é função da minha secretaria, e eu vejo que é uma questão muito boa.
Não tem nada definido, há muita conversa de bastidores, há muito entendimento. Santos é uma cidade que vem avançando muito nos últimos anos, aí ficando sempre em primeiro colocado nos rankings. Semana passada saiu Santos no primeiro lugar no ranking de segurança do Brasil, em primeiro lugar na área de saneamento no Brasil, já escolhida 2 anos seguidos, a melhor qualidade de vida, melhor cidade para se viver, enfim, vários rankings positivos, também aí com destaque na gestão pública, um ranking feito para a revista Exame, colocando Santos como uma das melhores cidades do Brasil em gestão pública. Então a cidade tem avançado bastante e essa definição de um candidato, do governo, ela parte ainda por muita discussão, muita conversa, e isso é o que está acontecendo. Eu acho que nós vamos vir para uma eleição muito madura, com bons nomes, isso valoriza, porque eu acho que a população tem que ter quantidade e qualidade colocada e vira as opções aí postas, e o eleitor santista é bastante maduro, vai saber entender e escolher qual é o melhor caminho para que a nossa cidade continue avançando do jeito que vem avançando. Bom, Rogério, a gente já discutiu aí a questão econômica do país inúmeras vezes, né? Em outras oportunidades que você participou do programa, você colocou aí a sua visão em cima disso, mas nós estamos entrando no 14º, agora 15º mês, né, do governo do presidente Bolsonaro, e muito pouco ou quase nada daquilo que era pregado pelo ministro Paulo Guedes, ou prometido pelo Paulo Guedes, na verdade aconteceu. Né? Um número monstruoso de pessoas, 40 e tantos milhões de brasileiros aí vivendo do jeito que dá, né? Fazendo bico, a tal da uberização, enfim, né? E 12, 13 milhões de pessoas que nem isso estão conseguindo, né? Estão desempregados, enfim. Isso é um problema, né, que os gestores estão, os prefeitos gestores, enfim, aqueles responsáveis por manter as suas cidades, os seus municípios estão enfrentando aí, você sabe disso, está ao lado do prefeito Paulo Alexandre aí há 7 anos, né? Está no 8º ano, né? E qual é a expectativa que gera aí para vocês, quando vocês sentam ali, começam a fazer contas, chamam o secretário de Finanças, pessoal das Finanças, enfim, vamos projetar o ano, claro que o orçamento já foi aprovado, enfim, né? Mas a visão agora é que estamos em março, enfim, vamos chegar no fim do ano como, né? Com a situação que estamos vivendo. Uma das teses do Paulo Guedes, que eu acho extremamente importante, que ele defende, mas não defende muito, né? Defende, mas não defende muito, aquela coisa confusa que a gente não entende bem, né? É que os municípios precisam ter mais recursos do que os ministérios, né? É que o dinheiro precisa ficar mais nos municípios do que propriamente nos estados e na União. Mas isso não avança, é uma coisa complexa, difícil de ser aprovada. Isso já falava o Franco Montoro. Lá atrás. Mas um dos únicos ministros que eu vejo falar sobre isso realmente abertamente é o Paulo Guedes, né? A gente cansa de criticar o Paulo Guedes aqui por alguns absurdos que ele andou falando e fazendo, né? Projeções fantasiosas que ele andou fazendo, né? Mas nessa defesa, nessa tese, eu acho que ele está absolutamente correto. Bom, eu queria ver a sua visão aí, como é que nós vamos enfrentar 2020? Olha, 2020 vem aí com algumas promessas de reformas que são necessárias. A carga tributária no Brasil é muito pesada, né? Em cima do consumidor, em cima do setor de investimentos. E por quê? Porque o Brasil precisa arrecadar muito. Por quê? Porque gasta mal, gasta muito e gasta mal. O Brasil gasta bastante em educação, mas a nossa educação é pouco eficiente. Se você pegar... então é um problema de raiz. Se você pegar a eficiência do trabalhador americano, por exemplo. Para cada trabalhador americano, em termos de produtividade, nós precisamos de 5 trabalhadores brasileiros. Porque o brasileiro é preguiçoso? De jeito nenhum. O brasileiro trabalha bastante. O problema é que falta eficiência. Por quê? Porque falta investimento em tecnologia e investimento em formação. Então, o problema dessa crise é muito mais complexo, é um problema de base, vem da educação, vem da formação para o trabalho. Ano passado veio o prefeito de Viseu, na verdade é presidente da Câmara de Viseu, que funciona como prefeito lá, e ele conversou comigo, veio aqui, somos cidades irmãs, e ele falou, olha, eu estou comprando o 2º ônibus sem motorista lá para a minha cidade de Viseu. E fiquei espantado que aqui vocês têm frentista em posto de gasolina. Eu falei, olha, o Brasil tem tecnologia para não ter frentista, só que se a gente faz isso, nós vamos acabar com muito emprego. Então, na verdade, a gente precisa investir em qualificação das pessoas, não é só criar emprego, nós precisamos qualificar o emprego. Não só isso, né? Imagina o povo brasileiro que não tem educação operando
a gasolina. Então, mas aí, assim, explodir a cidade por tudo quanto é canto. nós precisamos investir na qualificação do trabalhador, nós precisamos mudar a nossa base de produção. Nós somos um país ainda de commodities, ou seja, pouco valor agregado. A gente é o maior exportador de café, um dos maiores produtores de café no mundo e hoje um dos maiores fabricantes, produtor de café, um dos maiores fabricantes de café do mundo é a Alemanha, que não tem um pé de café, porque o café sai daqui para ser encapsulado lá. Ou seja, por que o Brasil não faz isso, né? Então, investimento em tecnologia, mudar a nossa matriz econômica, investir em infraestrutura. Nós precisamos de um Brasil melhor. Se nós queremos um Brasil competitivo, nós temos que partir pela base da educação, mas saindo do discurso. Por isso que aqui em Santos, nós estamos investindo tanto em tecnologia nas escolas. Aí, com a inauguração de todas as escolas terão estudiotecas voltadas para a tecnologia, a inclusão da tecnologia no currículo municipal. Santos é a primeira cidade no estado de São Paulo a ter um currículo municipal, isso é muito positivo. Então, investir na educação, na qualificação, como nas vilas criativas que a gente tem feito. Então, é importante investimento na base e buscar novas vocações. Como, repito, estamos fazendo com a questão da economia criativa, que é a economia que mais cresce no mundo e a Unesco reconhecendo Santos agora pelo trabalho que desenvolve como uma cidade criativa. Com os vários criadores que nós temos na cidade, na área do design, na área da moda, na área da gastronomia, os restaurantes que têm aumentado bastante a qualidade, com pratos realmente com valor gastronômico turístico. A gente sabe que o turismo hoje não é só visitar monumento, as pessoas querem conhecer a cultura local e Santos tem uma cultura riquíssima. Então, é pensar nessas novas profissões e é isso que a cidade de Santos está fazendo através desse projeto de economia criativa e qualificando as pessoas. Muito bem. Finalzinho aqui do Ponto de Vista, agradeço a participação sempre importante aqui do Rogério Santos, secretário de Governo aqui da cidade de Santos. Obrigado por estar conosco, Rogério, prazer sempre recebê-lo. Aldo Neto, valeu mais uma vez, obrigado, Aldo. Marcos Santana sempre conosco e a gente com você de segunda a sexta, é ao vivo, Ponto de Vista, 1h30 da tarde, reprise aqui na Santa Cecília TV às 8 da noite. Tchau, valeu gente, obrigado.